Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Prep Talk de 2026. Ficamos muito tempo parados, mas já voltamos. E com um tema que está, diria, na boca de todo mundo. Peptídeos. O que são, para que serve, quem pode usar, quem deve usar, quando é que devemos usar e se realmente é necessário. Então, para responder tudo isso, nós trouxemos aqui 12 especialistas. Claro, vêm da nossa parceira Clínica Inovar, mais uma vez agradecer. E trouxemos também uma convidada que faz o uso dos peptídeos e vai poder contar a experiência dela. Já agora dá as boas-vindas primeiro à doutora Aula, que está do meu lado direito, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de esclarecer. Ok, a nossa convidada, primeiro as meninas, claro, Ana. Muito obrigada. E ao doutor Renato, que não é gaúcho. Fico honrado pelo convite. Para facilitar aos nossos convidados, claro, eu vou começar pela especialidade de cada um. A doutora pode começar. Eu sou dermatologista de formação, fiz depois fisiologia hormonal e sou mentora em ginecologia de 4 pós e implantes hormonais. É um tema que a gente também questiona muito e se alguém quiser fazer perguntas, estou à disposição. Caramba. O doutor Renato? Eu sou médico clínico geral, ultrassonografista e há 10 anos já eu atuo na medicina funcional integrativa, que é a união, né, de prevenção, restaurar a saúde. E a gente vê em várias coisas. Hormonologia, parte de hormônios, a parte de ortomolecular, né, minerais, vitaminas e aminoácidos para restaurar a saúde e mudança de hábitos de vida. Top. Não de especialidade, mas já agora, só para a curiosidade dos nossos ouvintes, o que a Ana faz, se não se importar? Eu trabalho com marketing digital, sou estudante na área de cardiopneumologia e A área de? cardiopneumologia Ok. e paciente do Dr. Renato. Top. Por isso que o Buscou conhece bastante do assunto. Mas quando tiver a falar, parte de falar mal, não precisa ficar acanhada. Né? Não vai aumentar o preço nem nada. Mas começando já agora com o Dr. Renato. E claro, pode interromper, pode contribuir sempre que puder. O que são peptídeos, doutor? Para quem não sabe, só ouviu dizer. Peptídeos é simples. Peptídeos são pedacinhos de proteína. Proteína é uma molécula maior. O peptídeo é um pedacinho. Vários peptídeos formam uma proteína. Os peptídeos, eles têm esse nome e a gente acha que é uma coisa totalmente diferente, mas todo mundo conhece hoje o peptídeo. O Mounjaro é um peptídeo. O Ozempic anterior era um peptídeo. Uhum. Então, a gente já usa os peptídeos normalmente nos tratamentos. Insulina. Né? Agora, a insulina. Agora, o que é novo quando a gente fala de peptídeos são esses nomes esquisitos que a gente está ouvindo falar, né? Retratutida. Não, retratutida também é um peptídeo da linha do Mounjaro. Ok. Né? Que eu acho interessante a gente depois tocar nesse assunto. Que é um assunto espinhoso e vale a pena. Mas o peptídeo, na realidade, o que a gente está vindo falar hoje, que os milagres, né? Uhum. Que acha que é novo. Melhora emagrecimento. Fora o Mounjaro e o retratutido, que ainda não está legalizado, ainda não foi comercializado, como tesamorrelina, hipomorrelina, hexalain, SS31, entre vários outros, são esses daí que fazem aumento de massa muscular, emagrecimento, podem melhorar colágeno, lesões de articulações, melhoram articulações, pós-operatório, né? Melhorar o tecido no pós-operatório. Então, a gente tem para uma infinidade. Só para você ver, a gente tem cerca de 1.500 ainda peptídeos no corpo que ainda não foram estudados adequadamente. Então, a gente está arranhando ainda essa superfície.
Se eu percebi, ok, são como se fossem moléculas de proteína, certo? Mas hum, então são todos produzidos pelo corpo humano. Nem todos. Ah, ok. Nem todos. Então, o que, que a gente tem? Esses peptídeos, a gente tem uma infinidade deles, e eles são proteininhas Uhum. que entram no nosso corpo Uhum. e vão estimular alguma coisa do nosso corpo a funcionar. No caso do monjaro, que a gente conhece bem, ele vai estimular 2 hormônios, o GIP e o GLP-1. Aí faz todo esse processo que todo mundo já conhece. Queima de gordura, inibe fome, diminui a compulsão, mas faz mais coisa do que isso. Ele vai fazer biogênese também na mitocôndria. O que é isso? Melhora a mitocôndria. E para quem não conhece a mitocôndria, é o nosso produtor de energia do corpo. Ok. Então, quando eu uso ele também, além de desinflamar, organizar, tirar fome, tudo que a gente conhece, ainda eu posso, quando bem utilizado e organizado, eu posso melhorar a minha produção energética. E aí, como que faz isso? Estimulando. Então, eu tenho uns que estimulam o hormônio do crescimento, que é o GH, outros estimulam a grelina, e outros vão dentro da mitocôndria ou dentro do tecido organizar a produção de alguma substância. E aí vem a questão toda que a medicina academicista, né, de produção de trabalhos, fica perguntando, esperando publicação de trabalhos consistentes para que possamos usar isso. Uhum. Só que quem sabe fisiologia não precisa esperar. Porque eles estão nos apresentando moléculas que já conhecemos ao estudo. Por Ok. isso que nós conseguimos chegar na frente na aplicação com segurança. Porque está falando a nossa língua. Deixa eu ser, como eu disse, você hoje o advogado do diabo, ok? A pessoa do contra. A questão é, tem algumas que ainda não foram aprovados por algumas, como é que se chama? Alguns reguladores. Mas já estão em uso, na mesma. Sim. Que riscos é que esses oferecem se ainda não foram aprovados, mas, por exemplo, a doutora disse, quem conhece da matéria sente que tem como chegar na medida certa ou na dose certa para poder manipular para o paciente. Se é assim tão seguro, por que ainda não foi aprovado? Porque existem várias etapas para aprovação de um elemento que vai ser comercializado. Uhum. Aí passa muito pela questão da comercialização. Uhum. São exigidos grupos controle com tantos pacientes, estudos caríssimos, para cumprir a exigência de risco para a população. Uhum. Então, é um protocolo, não tem como ser burlado. A minha preocupação pessoal é justamente o manejo de fabricação. Se tem contaminação, se não tem contaminação, se foram colocados ativos que não estão claros, como veículos sintéticos ali naquele peptídeo. Uhum. Porque a molécula é fisiológica. Ok. Então, mesmo que exista uma dose fora do padrão, um pouco mais do que a indústria indica, é como se você tivesse alimentado um pouco mais de uma proteína ou de uma outra coisa. É fisiológico. Dificilmente, ao meu entendimento, Renato pode me consertar. Na realidade é o seguinte, você está correto. Uhum. A grande maioria dos peptídeos não foram liberados pela FDA. O FDA é o órgão regulador americano. Uhum. Isso é correto. Você tem uma série, sim, tesamorrelina, entre outros, os que a gente conhece e usa. O Monjaro, etc. Tá. Ozempic. A gente tem outros também que para estímulo, para mulheres que têm dificuldade de libido, já temos autorizados. A gente começou a escutar há muito pouco tempo sobre peptídeos. Eu já tenho uma experiência já de uns 7 anos de uso, então, muito antes de se falar, já fazia uso. E a gente teve um boom agora, porque teve hoje na internet, né? Saiu sobre o SS-31. Sim. Né? O SS-31, por que veio uma grande revolução? Porque foi aprovado para o FDA, mas foi aprovado por uma determinada doença. Mas o que ele traz?
uma melhora mitocondrial. Quando a gente entende que a mitocôndria é base fundamental para a tua energia e funcionamento do teu corpo, e agora eu vou falar longevidade, saúde e anti-envelhecimento, isso traz uma grande possibilidade no tratamento de doenças cardiológicas, neurológicas, o próprio emagrecimento, cognição. Quer dizer, eu vou melhorar a minha fonte energética. Mas voltando lá. Então, a gente viu e começou a se falar muito e aí a gente começou a ver entrando influenciadores, aí começa a onda. Falando de, não, mas eu tenho peptídeo que melhora o músculo. Eu tenho peptídeo que recupera a lesão. Eu tenho peptídeo que melhora a sua face, o colágeno, etc. Muitos desses, onde todos estão conversando, são off-label. Okay. Quer dizer, não são permitidos, não são autorizados pelo FDA para ser utilizados para aquele. Mas você tem categorias dentro deles. Você tem a categoria A1, que é liberado já para comercialização. A2, que você pode comercializar, mas com uma receita e com um propósito certo, então ele é bem restrito e bem organizado. Por isso que as pessoas encontram para comprar. Porque ele ainda pode. Aí você tem os que ainda não são proibidos. Agora, recentemente, eu não sei se é ontem ou anteontem, parece que vão ser liberados mais de 14 ou 15 novos peptídeos. Vão entrar para a categoria 1, quer dizer, que vão ser liberados para o uso com segurança. Mas como a doutora Ula falou, todo esse processo leva um tempo, né? Apesar dos peptídeos esses que a gente está falando não são novos, a gente já tem aí, lá no Brasil a gente fala da maromba, né? Sim. Levanta peso, tudo, já usa aqueles que vão para competições de até hoje, do CrossFit, todo mundo acaba usando, mas no off-label. Como se usa a retradutida? Quem que não conhece alguém que já está usando retradutida? Mas o doutor agora pegou num ponto e aí que às vezes as pessoas confundem. Tem muita gente do CrossFit, tem muita gente não vou falar da musculação, do fisiculturismo, o esporte, ok? Que sempre fez o uso, ou faz o uso. Mas aí as pessoas começam a misturar e se calhar a doutora também vai dar um subsídio aqui entre os esteroides e o que é peptídeo. Porque quando nós falamos em performance, no aumento do GH, que é a hormona de crescimento e tudo mais, todo mundo sabe que a maioria dos atletas usa esteroides anabolizantes. Mas tem várias pessoas a falar, não, os atletas sempre usaram peptídeos e tudo mais. E aí a pessoa questiona, qual é a diferença entre peptídeos e anabolizantes? E se existe algum peptídeo que pode entrar na categoria de esteroides também? Pronto, interessante isso. Esteroides e peptídeos são estruturas químicas diferentes, mas ambos podem fazer anabolização, que nada mais é do que aumentar o volume, o crescimento de algum determinado tecido. O fisiculturista é um paciente doente, muito doente, porque o foco dele é o ganho de massa a qualquer custo. Né? Eles usam a via errada, sem acompanhamento médico, excessivo, eles fazem vários shots muito perto do treino, e não raro esses pacientes têm insuficiência cardíaca grave, esteatose e até câncer hepático. Então, se a gente quer falar de alguém que usa muito errado tudo, vamos falar de fisiculturismo. Os que não têm que não são de alta performance, que não tem uma equipe que trabalhe com eles, não é, Renato? São os pacientes que têm muito problema pelas vias erradas, porque a anabolização correta, mesmo dos hormônios sintéticos, ela é muito útil. Porque uma testosterona sintética, por exemplo, no final do dia, ela vai ter o mesmo comportamento de uma testosterona bioidêntica. Se eu não usar a via hepática, se eu usar injetável, eu usar até linfática, que eu uso muito via linfática, você tem um resultado muito bom se tiver o acompanhamento certo, a indicação certa e a dose certa. Então, não precisa ter medo se você sabe manejar o ativo.
A grande diferença é o seguinte. O hormônio, ele vai mexer no seu eixo hormonal, tá? Você tem um eixo hormonal, onde você produz naturalmente testosterona, progesterona, estrogênios, etc. GH, utilizado muito, né? Então, quando eu faço o uso do hormônio sintético, eu suprimo a minha produção endógena. Quer dizer, eu não produzo mais. E isso eu altero todo um organismo. Quando eu utilizo esses peptídeos, já não. O peptídeo, lógico, esses mais aprovados, e que a gente sabe mexer, óbvio, ele vai ser um sinalizador para a liberação do hormônio. Entendeu? Eu não ponho nada de hormônio a mais. Só estimulo a sua liberação. Então, a princípio, quando você sabe manejá-los e com a orientação certa, a organização certa, eles se tornam mais limpos para utilizar. Mas uma coisa, você nunca vai obter o anabolismo de um esteroide, de um hormônio sintético Com o peptídeo. perto do peptídeo. Mas o peptídeo te ajuda Que bom, nesse né? processo. Como ele te ajuda, por exemplo, eu posso tratar um paciente com Parkinson. Eu posso ajudar um paciente com obesidade. E posso ajudar um entendeu? Então, eu tenho múltiplas funções para ele, porque é mais limpo. Eu posso utilizar para uma criança, para um adolescente, sem risco de mexer no eixo hormonal dele. Top. O doutor falou de obesidade, que aliás, a maioria das pessoas fora da maromba que a gente conhece, que procura agora todas as canetas de emagrecimento, né? Acho que as mais famosas aqui, pelo menos, continuam a ser o Ozempic e o Mounjaro, mas a maioria é para perda de peso. Trazendo aqui a Ana para a conversa, qual foi o caso da Ana? Por que decidiu usar... primeiro, qual era o objetivo da Ana? Perder peso. Perder peso. A Ana tinha quantos quilos? 80. E queria chegar... Qual era a meta? Ainda estou no processo. Pronto. Eu não estava a me sentir confortável com o meu corpo. Sinceramente, a minha autoestima era muito baixa, eu era muito gorda. E na pesquisa sobre as clínicas para eu fazer o acompanhamento de emagrecimento, apareceu uma Inovar. E de fora as outras clínicas, a Inovar me passou uma confiança muito boa. Uma segurança muito boa. Isso. Então, depois eu agendei a minha consulta para Inovar e conheci lá o Dr. Renato, que tem sido muito bom. O Dr. Renato tem feito um acompanhamento excepcional. Eu comecei com 80, agora estou com 67, já foram 13 quilos. Só por essa publicidade deviam fazer um desconto de 10%. Mas continua. Acho justo. Mas podes aproximar um pouquinho mais o microfone? Tá. Tranquilo. Sim. Já se foram 13 quilos em um mês. E até o momento eu estou... Em um mês? Em um mês. 13 Podes quilos continuar. em um mês. Podes continuar. E até o momento eu estou realmente muito, mas muito satisfeita. Estou ainda no processo com o doutor, mas já dei um grande passo. Porque realmente eu não estava bem comigo mesma. E de uma certa forma a obesidade estava a afetar também a minha vida. Estava a afetar o meu libido, né? E então eu tive mesmo que fazer alguma coisa para emagrecer. Nesse caso, primeiro, está se acompanhando só pelo Dr. Renato? A clínica toda, né? Mas é claro que o Dr. Renato é que está... Sim. E, Dr. Renato, nesse caso, por exemplo, com a Ana, qual é o peptídeo que foi usado, que está a ser usado especificamente? Na realidade, a gente está com Mounjaro para ela, mas é o seguinte. Uma coisa muito importante, quando a gente vai fazer um tratamento, uma coisa que a gente tem que tirar, comparação. Certo. A Ana teve um resultado, e eu tenho algumas outras pessoas, outros pacientes que foram 10, 12, no primeiro mês. Isso é uma regra? Não. Um emagrecimento saudável, o que é um emagrecimento saudável? Que é o meu objetivo com todos os meus pacientes. O último tratamento de emagrecimento que vai fazer na vida.
tem que ser esse. Ok. Por quê? Porque o grande emagrecer hoje é fácil. Eu compro uma caneta e saio aplicando doses maiores, até a hora que eu paro de comer e saio emagrecendo. Isso aí. Mas a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia é de fazer o emagrecimento saudável. O que é isso? Durante esse processo, eu tenho que garantir que esse paciente vai perder peso, mas eu tenho que ativar a parte metabólica, onde a gente falou de mitocôndria, entre outras coisas, que vai sustentar, na hora que eu tirar o remédio, ela mantenha a perda de peso para sempre. Lógico, vai ganhar um pouquinho, às vezes exagerou, mas não vai voltar à obesidade. E nesse processo, a gente tem um fator muito importante: massa muscular. Então, cada paciente é um paciente. A Ana tem massa muscular, é jovem. Eu tenho mais lastro para mexer com ela. Agora, eu tenho uma pessoa que tem pouca massa muscular, muita gordura, eu tenho que ir devagar, porque esses peptídeos, que são Mounjaro, Ozempic, etc., queimam músculo. E se eu queimar o meu músculo, quando eu parar de usar, eu não tenho gasto calórico. Pois. O que acontece? Eu engordo tudo de novo. Ou viro escravo Da caneta. da caneta. Que não é o que a gente quer. A gente quer restauração de saúde. É muito mais complexo do que só emagrecer. É porque hoje em dia o que se diz é que estamos a ter uma nova sociedade Sarcopênicos. sim, Coisas assim. de magros doentes, ex-obesos e atuais magros doentes, porque nem todo mundo procura profissionais e depois hoje compra-se o peptídeo por puxa para cima e consegue-se. Mas, doutora, por exemplo, para quem tem outros objetivos, não só emagrecimento, que outros peptídeos nesse momento podem ser usados ou que estão pelo menos liberados para venda para outras áreas da saúde, sei lá, colágeno, etc. Que outras áreas e que tipo de peptídeos é que temos nesse momento à disposição? Nós usamos na clínica médica há muito tempo a ocitocina, que é um peptídeo que melhora muito o humor, então reduz a fome. Uhum. A gente usa muito a ocitocina também para recapturação de função gonadal, ou seja, quando usa hormônio, o paciente vem com uso de hormônio sintético, a gente às vezes usa ela e o... Ai, agora me deu um branco. A gente tem o PTH também, que é outro peptídeo validado, mas dos peptídeos novos, desses que estão sendo discutidos, quem sabe, o doutor Renato, ele está me indicando, inclusive, a pós-graduação. Então, na realidade, é o seguinte, você acaba tendo já os liberados, que a gente já tinha, por exemplo, tesamorrelina, bem interessante. Essa serve para? Ele foi liberado para tratar pacientes com HIV com lipodistrofia. O que ele faz? Queima de gordura localizada. Muito legal, a gente pode usar. Mas ele faz... Isso que eu gosto muito de coisa natural. Uhum. Eu gosto de trabalhar com o que o corpo tem e essa é a grande vantagem. Quando eu te dou uma substância, ela não vai fazer uma coisa. Ela vai fazer várias coisas no seu corpo. Vai te ajudar de várias maneiras. A tesamorrelina vai te ajudar, além do emagrecimento, vai te ajudar também no ganho de massa muscular, te ajuda na parte gastrointestinal e dá uma melhoradinha ali na tua mitocôndria. Pô, ela é um geralzão excelente para a gente fazer. Tá saindo agora, se der certo, o SS31, por exemplo, é um excelente. Eu não tenho ainda... que eu falo? A gente tem que, hoje em dia, filtrar muito o que a gente vê na internet e o que a gente vê nas redes sociais. Tudo que sai lá parece uma grande verdade, mas não é assim. Uhum. A gente, 10 anos atuando na área, a gente já viu coisas milagrosas aparecendo que quando a gente vai usar no consultório, não é assim. Então, por exemplo, o SS31 eu não tenho ainda
ainda não tive o prazer de ver a eficácia dele, mas aparentemente é algo que vai revolucionar bastante, tanto no tratamento de várias patologias e na melhora de performance mesmo. A pessoa está bem, a princípio não tem doença, a gente só quer melhorar a performance, vai ser bom. Agora, esses daí que estão vindo liberados, tem bastante coisa legal. Ipamorrelina, que já é liberado para algumas coisas, uso bastante, ganho de massa muscular, emagrece, e é um ganho de massa muscular muito legal. Não é igual do anabolismo, que você vai ficando grande. Não, ele te deixa maior, só que mais definido, e é uma... Desculpa. Nada. E com uma densidade muscular muito boa. Então, é uma vantagem. Não só a base de água, como os esteroides. Não né? só a base de água. A gente tem o GH cobre, né? Que é o que melhora o flow, né? Que fala, né? ele é melhor. Hexamorrelina, por exemplo, ajuda muito também na parte gastrointestinal e também vai ajudar em músculo, tudo. Então, você tem aí um MOST, né? Fenomenal para recuperação mitocondrial e também eu posso estar utilizando, ganho um pouquinho de músculo. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma gama desses daí, eu vou trabalhando eles para cada paciente. Então, é a mesma forma, por exemplo, a Ana. A Ana está num processo agora. Depois eu tiro, Mounjaro, entro com outra coisa, um outro peptídeo, para a gente fazer a finalização. Ou se eu estou com um paciente que tem sarcopenia, perda de massa muscular, já chegou assim, eu posso optar ou por um esteroide, mas eu sempre opto por uma coisa mais limpa. Então eu vou por um peptídeo. Posso usar tanto o Mounjaro junto com o peptídeo, que aí eu tenho o efeito benéfico, entendeu? Deixa eu perguntar, Ana, treinas? Sim. Ai, que suspiro. Musculação? Ou outro desporto qualquer? Não, musculação. Pedro, Musculação. para mulher, musculação. Sim. Né? Eu sei. É o melhor que há. Aliás, não é só Por para causa mulher, da para todo mama, mundo. do rosto, cai tudo se a gente for correr. Todo mundo. A gravidade, uma hora ou outra, ela ganha, mas pronto. Mas diz uma coisa. Como é que sente, por exemplo, os níveis de energia que tinha antes de começar a usar e atualmente? Porque muita gente, já ouvi relato dos dois lados, que muita gente quando está a fazer o uso fica sem energia para treinar, tem os treinos mais curtos, mas que são necessários. Outros sentem-se mais energéticos. Na tua experiência, qual foi o efeito? Realmente eu sinto que melhorei muito. A minha energia melhorou bastante. O protocolo de emagrecimento da Inovar tem essa particularidade, né? Porque Chegou a comida. Está em Nós- dieta, mas isso é saudável. Tá bem. Não tenho nenhuma reação, né? Com acompanhamento do doutor. Realmente a minha energia está ótima. E sim, né? Estamos aí bem, né, doutor? Tá de parabéns. Não Daqui tenho a pouco, o pessoal da Inovar tem que me pagar. Mas tem, Por quê? e tem que me fazer um bom desconto. A Ana, cada vez que fala, Não, fala o porque eu protocolo. Não, eu estou realmente muito satisfeita. Isso é bom. E porque, do jeito que eu estava, eu acho que, não acho, tenho a certeza que muita gente se sente da forma que eu me sentia, de autoestima muito baixa, não se reconhecendo. Então, o melhor é realmente recomendar coisas boas. E a Inovar é... Pedro, fazer um adendo aqui e para situar os ouvintes em relação a essa medicina que a Inovari faz. É a diferença de ter médico que tem experiência e bagagem em medicina regenerativa. Eu tenho 14 anos, quase 15 anos, e Renato também. Nós não fazemos nada a mais. A nossa intenção é devolver o funcionamento do corpo do paciente perfeito, como deveria ser antes das disfunções, causadas por várias razões, obesidade, doenças. Então, sempre esse trabalho vai ser feito com menor quantidade de efeitos colaterais, porque os efeitos o paciente tinha na privação de hormônios, de peptídeos. Então, esse conhecimento da gente, estamos lá dentro do Inovar, é que faz a diferença nesse emagrecimento, que com outros seriam remédios, né? Um arsenal de remédios de farmácia cheio de efeitos colaterais e riscos.
Nós não trabalhamos com riscos, nós trabalhamos com restauração da saúde fisiológica desse paciente. Mas tem uma pergunta que por acaso agora lembrei-me. É que eu estou a ver estão a ser estudados, estão a ser liberados muitos peptídeos. E começa-me a lembrar o mercado de suplementos da maromba. No princípio tinhas os básicos, tinhas a proteína, tinhas os gainers, tinhas... De repente começou a surgir milhares de suplementos. Tens, aminoácidos complexos, glutamina, tens os milhares. E são vários. Alguns com resultados comprovados, outros nem por isso. Eu vejo, para dar um exemplo, compras um balde de proteína de uma boa marca e na proteína vem lá 5 gramas de BCAAs, 3 gramas de aminoácidos e, por exemplo, não vou falar a marca para não publicitar, mas tem uma marca que tem, além da proteína, tem os aminoácidos e tem creatina, 3 gramas no mesmo suplemento. Mas aí tens novamente a quantidade de creatina, para a maioria das pessoas que lhes aconselham são 3 gramas de creatina por dia, alguns vão até 5, etc. Em suma, eu vejo que é o mercado a puxar por vários auxiliares, que muitas das vezes um ou dois fazem a mesma função. Passando isso para os peptídeos, como especialistas, não acham que também há muitos peptídeos ou vários recursos que se calhar começam a surgir mais porque toda a indústria farmacêutica quer criar alguma coisa e é basicamente a sobrepor o outro sem necessidade? Não, na realidade é o seguinte, o que acontece? Quando você vai falar de metabolismo, e é onde a gente vai mexer, é muito complexo. Falo hoje que quem bate no peito e fala eu entendo metabolismo é um grande mentiroso. Nós arranhamos toda a complexidade que é o organismo humano. Acabei de falar, a gente tem mais de 1.500 peptídeos que a gente não sabe nem para quê. E vou além, a gente tem centenas de receptores nas células que são ordenadores de tarefas dentro das células que a gente também nem sabe como que funciona. Então a gente ainda arranha todo um processo muito complexo. Esses peptídeos, concordo com você, às vezes, quando utilizados de uma forma que é onde você não domina muito eles, você vai fazer a mesma coisa. Mas se eu consigo complementar, criar uma cadeia, entendo o que eu estou fazendo e crio uma cadeia de ações, é excelente. Por exemplo, como eu falei, eu posso sobrepor peptídeo, que é um monjaro, com outro peptídeo para ganhar músculo e continuar queimando gordura, agindo em sítios diferentes. Entendeu? Mas quando você fala da parte também de suplementação, né, a gente tem que ver a pureza do negócio. Por exemplo, eu tenho às vezes lá uma creatina, mas ela é monoidratada, ela é uma creatina de alta absorção ali dentro, ou ele só colocou uma creatina porque eu tenho um preço final, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que suplementar com uma coisa melhor. Então, você entender o que você está usando é de essencial importância, porque às vezes você está usando um suplemento um pouco mais barato, mas que tem a creatina lá, entendeu? E quando você vai ver, ela não é tão absorvida, aquilo não é de tão qualidade quanto às vezes você pagar um pouco mais caro em 2, que é muito melhor. E isso daí é complexo, porque às vezes está escrito um negócio no rótulo e às vezes nem é o que está no rótulo. E isso trouxe por outro... mais uma situação que temos tido vários problemas, porque falando em creatina, ainda em tempos fez-se vários estudos em várias creatinas, e inclusive de grandes marcas, para ver a quantidade de creatina que tinha em comparação com aquilo que vem na label. E tinha as creatinas monoidratada que vinha, por exemplo, 5 gramas
a cada 100, 5 gramas. E às vezes encontravas 1,5, 1,3. A minha questão para os peptídeos é a mesma. Será que não temos, aliás, é mais grave, porque tem alguns que ainda não são totalmente aprovados, mas já são comercializados. Quem verifica a segurança destes peptídeos e saber que realmente a dose que eu estou a dar, se é de 2,5, se realmente tem aquilo que... Por isso a demora dos estudos. Ok. Né? Para se certificar qualquer ativo que vai ser usado no humano, precisa passar por muitas etapas. Né? Às vezes saem... umas marcas são liberadas, outros copiam de forma inadequada, mas existe uns órgãos por trás disso. Mas, na realidade, você puxou um assunto que eu gostaria de falar mesmo. E até para alguns pacientes em especial. Não usa sem perguntar para a marca. Não olha para Ana, não é não isso. precisa olhar para Ana. Olha só. Quem não ouviu falar que alguém já usou retratutida? Justo? Já, e que morreu, inclusive. Não, e eu que tá usando e foi muito bom. Beleza. Primeiro ponto, retratutida não foi comercializada, não terminou os estudos. Mas a gente já está vendo o pessoal vendendo e comprando. Volto para os peptídeos também. Os peptídeos, mais ainda, eles são um mercado que ninguém sabe de onde veio. Quem que produz? A gente sabe que a Lílica é a grande produtora do Monjaro e está fazendo a retratutida. Agora, quem que é o dos peptídeos? A gente não sabe. Aonde a pessoa que está usando corre maior perigo. Nós estamos comprando hoje canetas de emagrecedoras sem saber a procedência, sem saber como foi o transporte, sem saber o que tem lá dentro. Eu embalo e ponho o nome que eu quiser em qualquer coisa. Sem saber a dose de risco, a dose limite. Mesmo aquilo lá, tá emagrecendo. Mas eu tô usando. Às vezes eu comprei um Monjaro, às vezes eu uso Empic, na melhor hipótese. Na melhor hipótese. Aí eu te trago uma outra coisa. Tudo bem, tá emagrecendo. Comprei um Monjaro ali do Zé da esquina, que tá me emagrecendo por baratinho. Tá ótimo. Beleza. Melhor hipótese. Tem a tizepatida, que é o... Agora, o que vai estabilizar essa molécula? Qual o veículo que tu pode usar? Que tem ali dentro que estabiliza? Pode ser chumbo, pode ser alguma coisa que vai te levar a um processo de sofrimento e de doença. Então, a gente está colocando dentro do corpo rótulos que a gente não sabe como foi transportado, e isso se aplica aos peptídeos também. Todo mundo está vendendo peptídeo e comprando peptídeo em tudo que é lugar. Fora o Monjaro, né? E o Monjaro também. Compra-se em qualquer lugar. Agora eu te pergunto, quem te garante que aquilo lá é de procedência? Quem te garante que aquilo que você está usando é o que está escrito e é limpo para a tua saúde? E eu vou trazer um pensamento aqui. Se a gente tiver, nós dois, num carro, e eu passar num posto de gasolina e falar, aqui é uma gasolina sem procedência. Aposto que você vai pensar 2 vezes antes de colocar. Mas as pessoas estão enfiando dentro do corpo substâncias que não sabem nem o que é, só porque eu tenho um rótulo ali. Mas aquele influenciador disse que funcionou. Exato. Mas eu acho que um pouco do objetivo desse tema e desse convite foi por causa disso, porque hoje em dia com as redes sociais todo mundo faz as coisas por moda. Tá na moda, tá todo mundo a emagrecer, viu a cantora X, o Y emagreceu, disse que usou isso, disse que usou aquilo, independentemente se é mais barato ou mais caro, as pessoas querem usar. Mas aí vamos imaginar essa pessoa, vamos tirar a inovar do jogo. Qual a forma mais segura que a pessoa tem de ter a certeza de que aquilo que ele está a comprar é seguro e que provavelmente contém aquilo que realmente devia conter no pacote? Procurando especialista, porque nós não vamos indicar marcas e fornecedores que nós não confiamos. Ainda assim, corre risco no Brasil
Eles falsificam a marca que a gente conhece. Mas Uhum. agora, recente, em relação aos blogueiros, esse semestre, saiu uma lei que está coibindo que pessoas que não são da área pertinente falem sobre medicina. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante, se realmente for aplicada, né? É. É. O que eu acho é o seguinte, você tem uma receita, o médico prescreveu um peptídeo. E o que mais a gente vê Uhum. hoje é o Mounjaro, o Ozempic, o que for. O que ele vai diminuir o risco dele é comprar de uma loja com nota fiscal, etc., ou de um local que forneça, que saiba o que está fornecendo. Agora, 100% hoje em dia de certeza que você está comprando uma coisa limpa, eu vou te falar, Ninguém. hoje é difícil você ter, porque a gente tem hoje laboratórios clandestinos Uhum. em toda parte do mundo produzindo canetas Com o emagrecedoras. mesmo rótulo. Mimetizando os rótulos que a gente já É a conhece. mesma coisa. É complicado. Então, hoje em dia, eu acho assim, a gente diminui o risco quando você tem uma indicação correta de um profissional, como a Ana falou, né? E você vai numa farmácia mesmo, ainda tem que ser essa farmácia de procedência. Porque a gente sabe que aconteceu muito no Brasil, farmácias com produto falsificado. Então, E, por exemplo, aqui no nosso mercado em Angola, eu não sei, não sei se a Ana pesquisou antes de ir para a clínica. Existe alguma farmácia, existe algum local, estou a falar dos autorizados, que fazem a venda do mesmo ou tem que ser sempre a partir de uma clínica ou um centro? que eu saiba, Estética. até alguns pacientes me passam, acho que eu não lembro se a Ana procurou fora, não, né, Ana? Você Não. pegou lá na clínica mesmo, né? Tem, às vezes, mas é muito difícil Uhum. você conseguir. Na realidade, hoje, o Mounjaro, ele é muito difícil você conseguir, né? Porque a busca é muito grande. Você vai conseguir, sei lá, às vezes, Portugal, eventualmente, mas eventualmente eu tenho pacientes que viajam constantemente e não conseguem, Uhum. entendeu? Então, tem uma certa dificuldade hoje de conseguir. Aqui em Luanda, os meus pacientes me falaram que tem uma grande dificuldade de conseguir em farmácias, né? Então, Para Ana, teve algum prazo que se colocou, por exemplo, ok, eu quero emagrecer em X tempo, esse é o período que eu vou fazer, ou foi, ok, vou fazer o tratamento o tempo que for, Isso. Que seja natural. é bem aconselhada. É mesmo Seja porque o natural, corpo é. sofre um trauma muito grande numa perda de Uhum. peso maior que 10%, se não estiver sendo acompanhada Ah. por um médico. Se a pessoa emagrecer sozinha, Uhum. 10% do seu peso total, ele tem uma chance muito grande de reganho. Porque o corpo entende que foi uma doença que Uhum. roubou aquele peso. Então, precisa mesmo de acompanhamento médico. E a doutora sei que trabalha também com vários outros tipos de pacientes, não só com pessoas que querem emagrecer. Para doentes, para mulheres e outros objetivos fora o emagrecimento. Que outras áreas é que esses peptídeos definitivamente são uma mais-valia? Olha, eu tenho tido uma experiência muito boa no uso do Mounjaro e antes do Ozempic para pacientes que estão diabéticos, né? Ok. Que a indicação seria essa, a gente consegue a perda de peso no primeiro momento, depois usa como manutenção e controle dessa síndrome metabólica, desse insuficiência de produção, né? Uhum. Porque tem pacientes que batem na porta de quase não funcionar mais, já são diabéticos tipo 2. Aí Uhum. nem todos a gente consegue reverter se não for no começo da doença. Então, eu uso em alguns pacientes, mas eu tenho uma necessidade muito grande de fazer uma regulação hormonal deles. Eu nunca começo o emagrecimento sem fazer uma regulação hormonal do paciente. Nem, não se... eu, pelo menos, tenho entendimento que ele está com testosterona baixa, que ele está com hiperestrogenismo. Se for um homem com hiperestrogenismo, eu tenho que interferir nisso, porque ele está aromatizando, ele está com problemas gonadais. E se for um paciente que quer tá na idade fértil e quer engravidar,
Por isso que eu sou uma dermatologista que uso e faço reposição hormonal e faço implantes hormonais. Eu não consigo muita coisa se eu não regular esse paciente primeiro ou ao longo do tratamento. Só para adicionar, porque os termos técnicos, por exemplo, sei o que é quando um homem está aromatizando, mas de certeza que a maioria das pessoas e das pessoas que nos assistem Perdão. não sabem. Eu sou professora Não, de médico, me corrija sempre. Não, é tranquilo. O que é isso quando, tudo bem, existe quando a pessoa tá com, a maioria dos homens sabe, testosterona baixa, alta, ponto. O que é quando está aromatizado ou quando está... Então, o paciente ganha peso, geralmente por um erro alimentar, né? Abrir as refeições, geralmente com carboidrato, ou um bebedor de cerveja, ou o que seja. Acumula gordura na cintura, e aquela gordura funciona como órgão endócrino. Ela pega os carrinhos todos que deveriam levar os outros hormônios, que é o SHBG, que são as proteínas que carregam aquele hormônio até a célula, até os receptores finais, e ocupa. Então, um homem obeso, principalmente na barriga, ele vai estar usando todos esses carrinhos com a estrona, que é a testosterona aromatizada. Ele está produzindo estrogênio. Aí você vai ver que esse homem tem ginecomastia, tem a maminha, aquela coisa bonita, Deus me livre e guarde. Né? Que, por favor, quando eu vejo me dá um desespero, porque ele está inflamado, ele está com vários problemas. Então, eu tenho a necessidade de cuidar da testosterona. Dificilmente eu consigo melhorar esse paciente se ao tempo que eu o emagreça, iniba a aromatase dele, que é essa conversão equivocada de um hormônio que não é próprio. O homem produz estrogênio, mas não produz estrona. Estrona é ruim para todos. Vamos fazer, então, eu sempre faço reposição hormonal e implante hormonal nesses pacientes. Me ajuda muito na manutenção do peso, depois ganho de massa magra. Mas faz-se implante hormonal para os homens também? Sim, é a questão da via. É o mesmo hormônio na melhor via. Ok, Porque, por exemplo, testosterona oral, você está pedindo para ter uma doença hepática. ok. A injetável, ela tem picos altos e depois eu não consigo uma estabilidade. Então, a melhor, se passar na pele, aí que vai aromatizar mesmo, porque a aromatase está no tecido gorduroso. Então, eu faço a reposição hormonal com implantes, porque é a melhor via de devolver esses hormônios ao paciente mais segura. Ok, mas Não nesse passa pelo caso fígado. estamos a falar de níveis de reposição mesmo, não é? Reposição. Mas tem pacientes jovens, Uhum. muitos pacientes eu recebo 40 anos que já necessitam de reposição, que já entraram no protocolo de hipogonadismo, menos de 300 de testosterona. Como se fosse um velhinho no Mas passado. o que causa isso? Obesidade, bebida alcoólica, erros de comportamento de comida e bebida, não faz atividade física, a gente come muito plástico, né? A gente come muito plástico. O plástico produz um xenobiótico que ele imita os estrogênios, e aí o homem fica estrogenizado. Depende muito do que come, como vive, as escolhas desse paciente. Um homem esterilizado fica meio afeminado, não? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não fica afeminado, mas fica muito chato. Muito chato. Ele fica assim, e isso é importante, porque é muito ruim um homem na sua idade produtiva estar estrogenizado, porque ele perde a capacidade de decisão, ele perde aquela coisa fantástica da testosterona que o fez ganhar o mundo, né? Ele fica irritadiço, não decide, sabe? Então, afeta muito o trabalho, memória, cognição. Então, eu não consigo tratar um paciente se ele não tiver em níveis hormonais bons. A Ana, naquela hora, disse que a obesidade estava a afetar, inclusive, no seu libido. Certo? Peguei essa, não escapou. Melhorou? Está melhor? Claro, claro. Ok. Mas como é que descobriu que também tinha a ver com a obesidade? Pesquisas. Durante o processo do aumento do peso, não, bem antes de eu estar acima do peso,
O meu libido era normal, era mesmo bom. Uhum. Mas quando eu comecei a ganhar o peso, fui realmente notando isso. E quando eu fui pesquisar e na O porquê? consulta também o doutor, eu fiz questão de falar sobre isso e o doutor me explicou melhor. Então logo liguei, né, a obesidade, o libido e o ganho de peso era realmente a causa E da lembrando falta. também que a libido da mulher é uma questão. A mulher tem libido cerebral, o homem tem Uhum. libido genital. Né? Uhum. Então, a mulher, quando não está confortável com o corpo dela, dificilmente Isso. vai estar disposta e confortável de tirar uma roupa. É. E aí a gente começa a se proteger da exposição. Estética também saúde. É Dia isso só mesmo. dar duas mensagens. A primeira, tem que começar a se inscrever no canal. A segunda, tá a ver? Parem de me criticar por não beber, não fumar. Também estou a fazer boa coisa. Mas, e nos homens, o mais frequente, por exemplo, na perda de libido, a doutora disse, por exemplo, a baixa de testosterona muitas das vezes está associada com a obesidade. Mas além da obesidade, bebida alcoólica. Bebida alcoólica, essa aromatização é extremamente Uhum. prejudicial, porque o homem também precisa de estrogênio. E o estrogênio também está. O estrogênio está mais ligado à libido na mulher do que a própria testosterona. Ok. E ele tem um papel muito importante também na libido do homem. Esse homem também ele já não vai ter uma exposição, não vai ter uma produção natural de progesterona. Ele está com o ciclo todo complicado. Ele está com um hormônio em excesso, tóxico, ocupando Ok. todos os receptores. Ele tem uma dificuldade de ereção. Ele tem ejaculação precoce. Ele tem diminuição do tamanho do pênis. Então, tudo isso acomete o homem com a testosterona baixa. Peraí. Existe a possibilidade de redução do tamanho do pênis? Sim, sim. O pênis é o quê? O que é que É tem ali no músculo. pênis? Sim. Socorro. Timóteo, ouviste? Não. Você Eu casou, começo a não consulta bebe, não. assim. Ai. Eu começo a consulta com o homem assim, quando a testosterona tá baixa. Meu primeiro argumento, você sabe que isso acontece? Pronto, todos colocam, fazem a reposição. Porque se você falar, você vai morrer de infarto, você vai ficar com diabetes, quando você fala nisso, sabe? Não precisa falar mais nada. Que dia, doutora? É que para nós africanos tamanho é identidade, então não pode haver redução. Para todos. Para todos. Não pode. Doutor, para um homem que quer, por exemplo, isso até para os dois, antes de ir para a pergunta seguinte, fala-se, por exemplo, o Ozempic veio inicialmente para os diabéticos e tudo mais, e nós associamos sempre a perda de peso. Para um paciente que quer tratar da diabetes com Ozempic, sem ter a necessidade de emagrecer, é possível? Sim. A gente, além... por exemplo, como a gente faz medicina funcional integrativa, você trata de tudo. Uhum. Inclusive, não sei se já ouviram falar do Baby Monjaro. Uhum. O que é? As mulheres ficam mais férteis a partir do uso do Monjaro. Por quê? Você desinflama, você emagrece, você muda hábitos, fica mais fértil. Os hormônios melhoram melhor. É tudo um ecossistema. Nunca existe um campeão. Uhum. Existem várias coisas que vão acontecendo, que você vai fazendo, que vai te levar a um sucesso. No caso do, por exemplo, Parkinson, hoje a gente... Doenças neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer. Uhum. Posso usar Monjaro. Doenças cardiovasculares. Posso usar Monjaro. A lipedema. É aquela gordura que as mulheres têm localizadas. Uhum. Que você tá magrinha, mas com a perna grossa. Uhum. Monjaro. Não necessariamente essa mulher tem que estar obesa. Ela pode estar magra e eu vou usar o Monjaro. Então, você pode usar. E não só o Monjaro, né? Aí entra essa gama agora que está vindo, com a liberação de mais 14, outros peptídeos que a gente pode adicionar nisso aqui também. A gestrinona que é um hormônio que impede, que diminui muito o estrogênio, porque o lipedema é uma doença estrogênica. Eu uso com um resultado muito bom. Lembrando que, na minha singela opinião, a semaglutida, o GLP-1 é
a descoberta do século. Porque se você vir, Alzheimer é diabetes tipo 3. Uhum. Né? Então, porque a obesidade é a gênese de muitas doenças. Então, quando ela entra tratando a obesidade, ela muda o desfecho de muitas outras doenças. Eu acho que tão cedo a gente não vai ter um substituto tão importante quanto... Mas, por exemplo, todos os precursores de GLP-1, todos eles são injetáveis ou existe em forma de cápsula, comprimido? Já tem. E o resultado não é menos eficiente, obviamente, mas está mais animador do que no começo, no começo dos estudos. Ok. Parece que já tem o Não, Ribelsus. já tinha, né? O Ribelsus. O Ribelsus, você já tinha do Ozempic, né? Um parecido. Agora Assim, do Mounjaro na ainda China. não tem. Parece que ia sair alguma coisa agora, mas ainda está em fase de estudo. E o Ribelsus melhorou o resultado, não Ele foi? melhora ao longo dos processos, bastante dos também, estudos. Mas não são mais tóxicos porque quando se diz, por exemplo, dos esteroides... É diferente. Sim, os esteroides, os que não são injetáveis, diz que são mais tóxicos para o corpo. Porque Não, a metabolização é hepática, é uma Exato. demanda muito grande. isso não é na medicina existe uma... Nunca diga nunca. Nem sempre. Nem Aham. sempre. Nem sempre. Nem jamais, nem toju. O que acontece? Existem alguns hormônios que devem ser, que preferencialmente, progesterona é um que deve ser via oral. Ponto. Ok. Tá? Agora, o que eu falo? Para cada paciente tem a melhor via. Uhum. E cada momento do tratamento você tem uma via diferente. Entendeu? Eu posso pegar um paciente que está, no caso de doença que você perguntou, sarcopenia sem músculo, o ideal para ele era injetar para crescer músculo. Mas não dá. Então eu faço via oral. Posso fazer uma oxandrolona. E a gente também lembrar, eu tenho uma experiência boa e bem bacana de usar a oxandrolona via linfática, que a gente tem lá no Brasil, o strip oral, que é um filmezinho orodispersível, que você evita, você diminui esse risco hepático. Então a gente tem... Então depende do jeito... Eu falo assim, quem dá o ritmo do tratamento é o paciente. Uhum. Então você tem que... Cada um é cada um. Então, por isso a comparação é difícil. E você generalizar, às vezes, vias e formas de utilizar... Não pode engessar, né? Não tem. Você tem que ter essa maleabilidade para poder trabalhar com esse paciente. Por isso que a fisiologia acaba que responde tudo. Pega né? uma senhora, quando eu tenho muito isso aí, quando você vai falar de implante hormonal para reposição tanto no homem, porque coitado de nós homens, quando vai falar de doença no homem, só fala da próstata, né? Esquece da andropausa. Nós não temos hormônio, não temos outro problema. Andropausa é a menopausa do homem. Sim. Que é a falta do hormônio no homem. Não se fala disso. Eu falo que se o leão, a juba do leão caiu. Você não ruge mais, né? Você não chega com a presença garbosa, né? Não cria problemas. Nem quero imaginar uma coisa dessa. Isso daí a gente vai enfrentar. Pô, eu tenho 49 e já faço minha reposição hormonal desde os 47. Por quê? Eu não esperei cair no poço. Começou a cair e isso tem a ver com como que é, estilo de vida, né? Então, a gente sabe que pessoas que têm estilo de vida melhor, às vezes mantêm melhor. Mas se eu tenho um gene que não estica essa produção de hormônio, eu vou ter que repor. O que é um gene? A parte genética. A tua produção, então, a tua parte genética, a tua herança, vem muito forte para que você pare de produzir mais cedo. Né? A gente não vê algumas mulheres entrando na menopausa com 30, 35, essas coisas, que é a menopausa precoce. Existem também com homens. Mas a gente tem que saber diferenciar. Esse é o grande lance. Eu tenho que ir primeiro nas causas que estão abaixando esse hormônio. Quer ver uma causa que ninguém fala? Uma causa que deixa você obesa, que acaba com a tua memória, que acaba com os teus hormônios e com o teu humor. E você nunca vê ninguém falando. Em podcast, nada. Maquiagem. Sono. Quantas pessoas não têm de 7 a 9 horas de sono ininterrupto em ambiente noturno? É à noite que eu produzo meus hormônios.
Se eu não dormir, eu não produzo hormônio. Então, não vou fazer a recuperação, limpeza e preparo do meu corpo para outro dia. Não reconstruo. Ok. Você falou que gosta de academia, né? Uhum. Quem não come, não dorme, não cresce. Não cresce. Por quê? É quando se dorme que se cresce. É isso. Não é na academia. Você vê, já... Exato. Gente, e lembrar que esses produtos da China, que os mais baratos que entraram, acabam com as mulheres. É tanto chumbo, é tanta porcaria em maquiagem. Chama atenção para isso. Comprar maquiagem de procedência vegana. Mulher usa muita maquiagem. Uhum. Então, assim, ela fica intoxicada. Imagina colocar numa mucosa oral um chumbo, que a absorção vascular é imensa. É uma coisa que as pessoas não falam, mas Mas isso é também muito não se sério. fala. Realmente, eu acho que o mercado de marketing de auxiliares para a beleza feminina é tão gigante, Milionário. que acho que saiu de controle o que realmente faz bem ou faz mal. As pessoas só querem ver. Tem um aplicativo. Meninas, tem um aplicativo, que agora eu não me recordo qual é, que se você lê o rótulo Uhum. e ele lhe dá a indicação se é saudável ou não. Mas agora a minha questão é o mesmo que estava a fazer, por exemplo, com aquilo que vem no rótulo e aquilo que realmente vem Sim. no conteúdo. Ok, não podemos zerar os riscos, né? Não. A todo custo. Mas qual é a forma mais fácil de mitigar os riscos, por exemplo, quando são esse tipo de produtos de beleza e Por tudo mais? exemplo, os produtos coreanos, o país, a Coreia, estimula e diminui os impostos dos produtos veganos. Ok. Então, ela controla bastante porque mexe no bolso. Uhum. Comprar produto coreano é uma excelente ideia. E não chineses. Uhum. E não, às vezes, até europeus que são fabricados na China. Uhum. Assim, conceitualmente, são os melhores. Top. Usa muita maquiagem. Não. Se calhar contribuíram na baixa do libido. Perfume no pescoço, desodorante com alumínio. Lembrar que a pele é o maior órgão do corpo da gente. Então, precisa saber o que passa no corpo. Porque tudo que passa é absorvido. Definitivamente. Roupa de sintética, roupa de poliéster da China. A gente absorve poliéster, se você não sabe. O corpo, a pele? Prótese mamária. Mesmo sem a prótese mamária, tem a síndrome Asia. Mesmo sem ela romper, tem silicone no corpo. Já se achou silicone no tendão de Aquiles, de paciente com prótese íntegra. No cérebro, ele passa pela barreira hematoencefálica. Então, é preciso entender muito o que você escolhe para colocar no seu corpo. Pois. Porque você já não pode mitigar o que vem de fora, que você não escolhe, né? Então, a mensagem é muito cuidado com aquilo que nós optamos por colocar no nosso corpo, porque definitivamente as coisas depois de estarem em contato com a pele ou depois de ingestão ou até colocação, por exemplo, no caso de silicones e tudo mais, podem viajar de um ponto a outro e ter consequências graves. E acho que nesse caso é bem mais difícil talvez das pessoas encontrarem depois a causa para uma complicação qualquer, porque a doutora disse, o silicone não rompeu, está no lugar. Aí a pessoa tem complicações, raramente ou dificilmente o especialista vai chegar ou pensar que pode ser aquele o problema. Vou nos defender novamente. O médico de medicina integrativa sabe. Por isso que Ok. faz a limpeza antes, que o Renato falou. Né? Uma das melhores frases que eu aprendi na faculdade é: a gente só cumprimenta quem conhece. Então, a gente já recebe o paciente buscando a toxicidade daquele corpo. A gente dosa metais pesados. Então, o médico da medicina regenerativa é o médico que vai te colocar em ordem para que o seu corpo funcione como deveria, sem remédio. Remédio é para tratar sintoma. Uhum. A gente corrige as desordens e devolve ele à sua natureza normal. Top. Curto muito, mas estamos quase no final do nosso programa. E nesse caso, que eu gostaria, antes de massacrarmos um pouquinho mais a Ana, que poupamos muito, primeiro com o Dr. Renato, o que é que
gostaria que as pessoas soubessem sobre os peptídeos que talvez não perguntei ou que não chegamos a tocar? O que é que achas que é importante que as pessoas tenham noção? Bom, eu acho que primeira coisa, assim, não fiquem utilizando peptídeo, porque eu ouvi falar e comprei de alguém. Você não sabe o que está colocando no teu corpo. Saúde é o maior bem que você tem na tua vida. Então não brinca com ela, tá? Isso é importante. E sim, os peptídeos podem trazer uma série de benefícios, mas tem que ser organizado, né? Então não escute menos o Instagram e as coisas, escute mais seu médico. Precisa dar tempo, é muito recente pra gente. É um arsenal muito grande, muito recente, né? Alguns estão sendo esses- liberados mais novos, mas a gente já tem uma experiência vasta com muito. Olha só, eu trabalho com isso há 7 anos. Prescrevo isso há 7 anos. Eu não tenho acesso a muitos. Eu não tenho acesso a muitos de qualidade. Agora, tem paciente que chega para mim já Que já tá usando o que acabou de sair. Então, como que ele consegue E eu eu que trabalho Que sei o com que isso, fazer que com isso. prescrevo isso, não consigo comprar um de qualidade? Pois. Então, Aí vem a dúvida se o do paciente realmente também é de qualidade. exato. Provavelmente é alguma coisa que colocou ali, às vezes até água. Na melhor hipótese, eu espero que seja água. Pois. Porque se for alguma outra coisa, que as pessoas não têm noção. Nesse processo de formação de peptídeo, você usa muita substância ruim, muita substância corrosiva e que pode degenerar até para câncer. Derivado de petróleo. Agora, né? se eu não limpo, dentro desse processo eu tenho que limpar ele. O SARMs também, né? Tenho que limpar ele. Se eu te entrego uma coisa meio suja, você está colocando a tua vida em risco. Isso é importante. É importante a pessoa ter noção. Vai ficar magrinha? Vai ganhar um músculo? Vai. Agora, que preço? A um câncer? A você não ver teus filhos? A você ter como a gente está vendo, Guillain-Barré, que é uma doença neurodegenerativa, pancreatites acontecendo, e aí tudo entra na conta do remédio, do Mounjaro, ou entra na conta do peptídeo. Mas não foi peptídeo que ele usou bom. Não foi o Mounjaro bom que ele usou. As pessoas ficando aquela, né? Então, tem que se ter, filtrem. Escuta, a gente estuda isso todo dia. Exaustivamente. Vê isso, tem experiência, palpa isso, Uma blogueira sabe? não vai Então, saber isso, pelo dá amor uma de escutadinha no teu médico. Em vez de seguir aquela blogueirinha, assista o Prep Talk. Aqui é esclarecido. Porque lembra que a blogueirinha é milionária. Alguém tá pagando pra ela falar aqui. Olha, tinha uma pergunta para os dois. Quem pode ou quem deve e quem não pode de forma alguma usar O quê? O os peptídeo? peptídeos? Cara, peptídeo, isso que é muito bom. Ele você pode usar, criança não vão usar, com exceções. Eu posso usar também. Mas adolescente, tudo eu posso usar. Qual que é a grande segurança do peptídeo? Meia vida curta. Então eu jogo 6 horinhas no máximo, já foi consumido. A gente faz ele, quando bem feito, a gente faz ele em pulsos, seguindo o próprio fisiologia do corpo. Então torna ele bem seguro também. Tá? E ele tem essa vantagem, não mexer em eixo hormonal. Eu não atrapalho o funcionamento do corpo. O que eu posso, às vezes, é estressar uma glândula, no máximo, mas isso volta. Agora, alguns podem ter efeito colateral, sim. Insônia, aumento de fome. Então, aí o tiro sai pela culatra. Eu queria emagrecer, mas agora eu estou engordando. Entendeu? Eu posso ter hipoglicemia. Que é uma condição gravíssima. Tanto com o Mounjaro e o Ozempic que foram criados, quanto o MOST também, que eu posso usar, que é um regenerador mitocondrial para várias coisas, eu posso usar ele, doenças, e até para desempenho em academia também, mas eu posso também fazer uma hipoglicemia. Então, cada eu posso fazer constipação, dependendo do que eu usar, posso fazer retenção de líquido. Então, por isso, o uso, ainda principalmente se eu junto eles. Então, se eu uso separado é um negócio, se eu junto 2 é um negócio.
Então, eu tenho que entender como que está funcionando. E eu tenho que entender como que está teu corpo. Por quê? Se teu fígado não está funcionando bem, se teu metabolismo não está funcionando bem, se a tua parte mental não está organizada, eu posso aumentar enzima hepática, lesionar teu fígado. Por isso que muita gente não está usando Monjaro. Eu não consigo emagrecer, porque o metabolismo está tão travado. Eu tenho dores, caiu meu cabelo. Isso daí não se olhou só para o emagrecimento, esqueceu de todo o complexo do paciente. Então, você pode ter efeitos colaterais e até mais severos, que pode levar à morte. Por exemplo, hipoglicemia pode levar... Que é o açúcar A gente já baixo, teve, né? acho que a gente já teve algum... Acho que até aqui em Luanda não teve teve uma... Acho que Acho que na África teve. do Sul, Não sei. Acho que aqui teve alguém que passou muito mal. Então, e que foi hospitalizado, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é inócuo, não é uma brincadeira. A gente está fazendo isso, alterações no corpo. Então, a gente tem que ter responsabilidade e entender o que a gente está fazendo. e nós estudamos, né, só uns 10 ou 12 anos antes de sair para o mercado. Uma blogueira não pode saber indicar. Não, e na melhor das hipóteses, uma sarcopenia. Se fizer um emagrecimento sem acompanhamento, uma sarcopenia, que é uma condição ruim, que é perda da massa magra. Lembra que coração é músculo, membro inferior é extremamente importante para a mobilidade no futuro. Então, na pior das hipóteses, ele fica magro, sarcopênico. Não está saudável. Pois. Os famosos magros doentes. É. Ana, disse que queria chegar nos 60, né? Sim. Faltam 7. Uma coisa que eu vejo, as pessoas inicialmente têm um objetivo, que nem os caras quando vão para o ginásio. Tem o corpo ideal que ele visualizou, mas chega naquele tamanho e já acha que é pequeno. E eu tenho visto isso também com muita gente que está a usar vários auxílios para emagrecer, que inicialmente tinham um objetivo de 60 quilos, chega nos 60, acha que deve ir mais, chega nos 50 e as pessoas muitas das vezes não têm quase que um limite, porque Desenvolve quadro de anorexia. alguns outros têm elogiado tanto que está a emagrecer que, tal como os homens quando estão a crescer, quer continuar a sentir o mesmo estímulo. O que acha que vai acontecer quando chegar nos 60 quilos? Acha que vai ainda, porque existe uma diferença que eu às vezes via com atletas. Ou com pessoas que queriam perder peso. Existe aquele que quero chegar deste tamanho, e existe aqueles que eu quero bater esse peso. Não interessa se já está no tamanho ideal ou não, mas mentalizou que são 60 quilos, que são 40, é aí onde ela quer chegar. Os 60 quilos foi escolhido como? Eu própria que analisei, né? Uhum. E decidi que queria chegar até os 60. 60 de quê? Mas Ele vai trabalhar essa Porque existe uma composição Pode ser que você tenha corporal certeza, também. mas no final, é agora aí que onde começa eu a briga. Exatamente. Ele te colocar músculo, você vai Porque, na pesar mais que realidade, 60. esse que é o grande dificuldade. Porque vai chegando, a pessoa vai chegando, aí você fala, parou. Não é sobrepeso. Aí ela fala, não parou. Não parou. Aí fala, parou. Então, isso é o papel do médico. É isso. Então, é o que você falou mesmo isso daí. É uma distorção, às vezes, a pessoa tem da própria imagem. Uhum. E a gente tem, como profissional de saúde, você tem que guiar essa pessoa e orientando. Pô, eu tenho um paciente que está perdendo, como a Ana perdeu, é muito peso. Você fala assim, pega uma anilha de 10 quilos, você vai entender o que você perdeu, né? Exatamente. É muito. E eu vou te falar que tem paciente que perde isso e fala, mas não podia perder mais? Eu falo, mas como? E é difícil eles entenderem que não é sobrepeso, é sobre composição corporal e também. aí eu falo que é o nosso trabalho de ir conversando, de ir explicando, de estar junto neste processo. A Ana tem meu telefone, meus pacientes, porque tem dúvida. E eu vou competindo, não,
não com informações boas, vou competindo Com a internet. com a internet, com informações ruins. Uhum. Né? Na internet, por exemplo. Aqui o benefício que você está trazendo, olha o que a gente já falou aqui. Uhum. Já falamos da pessoa não colocar coisas que podem matar ela para dentro do corpo. Já falamos aqui do que pode ser feito, dos efeitos colaterais, o que é bom, o que não é. Né? Olha que beleza que a gente trouxe hoje aqui. Agora, quanto que tem trazendo só porcaria? Uhum. Então, é o que a gente combate no consultório. Então, essa má informação que eu acho que prejudica muito todo o processo. E a comparação. Certo. Olha aqui... O maior problema de todos. Olha aqui, aí olha a grama do vizinho. Acha que lá tá melhor. Então, não é. Cada um tem seu processo. Quem é que tá mais magra do que você? E tem uma questão muito importante também, psicológica, né? Que do obeso... Mas a gente está falando de obesidade grau 3. Uhum. Que todo excesso esconde uma falta, né? Aquela busca pelo alimento é alguma falta interna, emocional. Isso, muitos trabalhos e muitos livros bons escritos. Ele pode emagrecer, teve o ganho secundário do elogio, da questão toda, mas ele ainda tem aquela dor. E aí ele começa a colocar no emagrecimento a expectativa. Uhum. Se eu for mais magra, eu vou ser mais feliz. Se eu for mais magra, eu vou ser mais feliz. Então, ele desloca o foco da dor interna dele. É muito importante fazer trabalho psicoterapêutico junto para um obeso importante. Uhum. Ele precisa se identificar com aquele corpo novo e trabalhar a dor que levou ele àquela obesidade. Porque senão ele vai ficar um magro doente, Pois. psiquicamente também. Então, o meu conselho para si é: segue os conselhos dos teus médicos, foca-te na composição corporal. Então, e eu digo isso, por que eu peguei nisso? Eu já trabalhei com vários alunos como personal e muitas das vezes o foco deles não está qual é o percentual de gordura, qual é o percentual de massa magra, etc. Está no número. E por vezes as pessoas esquecem. Por exemplo, a Ana pode chegar aos 60 quilos e continuar a treinar e até continuar a queimar alguma gordura, mas o peso meio que está estagnado porque também está a ganhar alguma massa muscular e o músculo realmente pesa. E às vezes a pessoa não está feliz porque não vê os números abaixarem. Então, muito cuidado, que não seja mais uma pessoa que nós vamos... eu vou pedir, até porque foi a Osana que me disse que a Ana vinha, eu vou acompanhar o seu caso. Vou acompanhar o seu caso. E depois, quem sabe um dia eu trago aqui e digo: olha, lembram da Ana? Foi isso que aconteceu. Está a ser acompanhada pelo psicólogo. Não faças isso. Não. Mas foi isso. Muito obrigado desde já pela presença, pelo esclarecimento. Top. Ana, muito obrigado, porque nem todo mundo tem coragem de se expor, porque as pessoas ainda têm muitos tabus sobre isso. A vocês que ficaram até agora, espero que tenham aprendido muito. E se tiverem dúvidas, felizmente o pessoal do canal tem acesso direto ao pessoal da Inovar. Mandem perguntas, a gente pode vos direcionar com especialistas, pode direcionar com a secretaria, ou até algumas coisas a gente mesmo pode esclarecer. E eu estou trazendo também, Pedro, o pós-emagrecimento, que é a parte da hematologia e face, né? Porque tem o Ozempic Face, que a gente tem aquela perda de gordura, e a gente está trabalhando do começo ao fim lá. É verdade. Antes de fechar, esse tratamento pós-emagrecimento, que há quem... Principalmente, não sei se é o caso da Ana, mas as pessoas às vezes quando perdem o peso de forma muito... Tem flacidez, tem... Depois disso, fora o treino, fora uma boa dieta, também é tratado com mais algum peptídeo ou não? Existe outro protocolo? Muitas coisas. Inclusive porque nós temos o cuidado de não fazer esse emagrecimento tão agressivo e ir substituindo isso por músculo. Mas lembre que a face é a parte que mais sofre. Aí vai entrar mesmo em cosmiatria, em métodos de sustentação, ou até mesmo no final, na cirurgia plástica, dependendo, porque hoje na cosmiatria a gente tem um cuidado muito, pelo menos eu,
daquela beleza quiet luxury, né? Quiet beauty, Uhum. de não superinflar o rosto do paciente para ocupar espaço e não ficar natural. Então, às vezes, até precisa fazer um lift. Então, nós atendemos lá o processo do início ao fim para que ela se sinta confortável com sua nova imagem. Ok. Doutor, queria adicionar alguma coisa? Não, só agradecer a Ana, assim, eu acho que assim, é uma coragem que você falou, mas eu falo assim, é uma doação que ela fez hoje. Porque quantas pessoas passam por isso, né, e não entendem o que estão passando. E ela fez uma doação hoje para muita gente, mostrando que tem um caminho. Só parabenizar e agradecer o teu podcast, a todo mundo também que tem, porque qualidade de entrega de conteúdo hoje é fenomenal, e é isso que você fez hoje aqui pra gente. Só agradecer e agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio de 2026. Claro, vamos tentar, se o Timóteo permitir, estar aqui de forma semanal. Ele quer quinzenal, mas ainda é debate. Assim, pelo menos as pessoas já não vão cobrar a mim. Então, a vocês, o meu muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.